tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Eu dormi bem, gente, durante a madrugada. Eu tô até aqui no quarto. Hoje não vendeu nada no brechó. Sabe que eu vivo do brechó, né? Hoje Deus não permitiu que eu vendesse nada, porque eu sei que todas as coisas acontecem da vontade de Deus. Eu creio muito em Deus. Eu, assim, glorifico a Deus, exalto a Deus. Eu peço perdão a Deus por todos os meus pecados. Me arrependo de todos eles, Senhor. Eu sei que eu peco todos os dias, mas, assim, toda vez que eu peco, eu tenho a consciência de que eu estou pecando e até às vezes no meio do pecado e depois eu peço perdão, sabe? Às vezes, assim, quando eu tô cometendo, eu já peço perdão, peço força para mim não continuar. E tem momentos que eu faço, eu depois raciocino, pequei e peço perdão. Então, assim, a vida da gente é assim. Não dormi bem durante a madrugada, quer dizer, não dormi. Eu, assim, eu cochilei, acordava, orava. Eu orei muito, gente, durante essa madrugada. Nossa, orei demais. Porque ia sair um outro exame meu hoje, muito importante. Vai ter um muito importante também, dia 11. Então, assim, acho que é na quinta-feira, né, da semana que vem. E que vem de Belo Horizonte, né? Aí, pelo menos um dos exames deu negativo, pelo menos um. Então, assim, eu dei pangastrite, uma infecção, né, no estômago todo. Eu dei colite crônica, que é uma infecção no intestino todo. Eu tenho um rim que tem que ser retirado, que tem uma bactéria dentro dele. E essa bactéria não é uma bactéria, né, forte. Então, assim, várias coisas, gente, vários exames, todos pagos, não é pelo SUS. Mas o SUS ajuda muitas pessoas, mas a gente aí tem que esperar, né? Esperar. O médico tá de férias, o médico só chega em fevereiro, aí depois tem carnaval, é, remédio no CESP também, assim, você tem que ter tempo para você ir lá, você tem que ter tempo, tempo para você ir lá, porque você tem que ir num lugar, pedir permissão, você tem que ir em outro, até você pegar o remédio. Então, assim, tem remédio? Tem remédio. Alguns remédios tem, mas aí, não que o SUS seja ruim demais, não, gente. Ele ajuda muita gente, mas quando é para correr com a saúde, você tem que pagar. Por isso que eu sempre falo para arrumar um dinheirinho, para esse dinheirinho ser assim, um dinheirinho para saúde. Eu, graças a Deus, eu não gosto de viajar, eu não gosto de restaurante, eu não gosto. Gente, eu perdi a vontade de comer pizza há muitos anos. Eu perdi a vontade de comer sanduíche. Quando eu tenho vontade, eu faço aqui em casa. E pizza também, quando eu tenho vontade, eu compro daquelas pizzas de R$ 18 que tem no supermercado, aí incremento a mais um pouquinho, mas não tenho muita vontade mais dessas coisas não, gente. Eu tô com muita vontade eu gosto muito de comer jiló, de comer agora taioba, gosto de comer angu, gosto de comer com feijão, gosto de coisas mais naturais. Eu já tive uma época que eu comia muita coisa industrializada, muito salgado fora, muito doce. Hoje em dia, assim, doce eu como ainda, mas assim, igual eu fiz um pudim ontem, eu fiz uma torta de frango ontem. Aquelas tortas que coloca pão com frango, eu fiz. Fiz assim, nossa gente, eu nem sei como que eu consegui fazer, tá? Porque eu tava assim, tava boa não, tava triste demais, mas Deus me deu força. Hoje também eu tava assim, não dormi muito pouco, toda hora acordando, orando sem parar. E só Deus mesmo, assim, porque por causa desse exame, falou assim, Senhor, que esse exame é negativo em nome de Jesus. E graças a Deus, assim, ocorreu de uma forma que, gente, sem saúde, a gente perde totalmente a paz. Sem saúde. Sem saúde, até o dinheiro fica assim, sabe? Fica sem sentido. Até o dinheiro fica sem sentido. Você, eu tenho certeza que muitas pessoas que, né,
qual é o meu problema, eu tenho que ficar olhando, vou ter que ir no médico sempre, vou ter sempre anualmente, igual teve um médico que falou que eu vou ter que passar nele de 3 em 3 meses, é tudo particular. Então, assim, o ginecologista, gente, não é fácil, mas é melhor gastar com a saúde do que gastar com uma viagem, do que gastar com uma roupa muito cara, do que gastar com bobeira, comida muito cara, restaurante muito caro para mostrar para os outros. Não sei, você viu a Ana Hickman aí? Gente, que mansão que a Ana Hickman tem, quase ninguém tem, todo mundo fica impressionado, e na verdade ela não tem mais. Ela estava boa com o marido e de repente não tem mais o casamento. Ele está querendo prender a mulher dele por causa de acordos aí, por causa do filho, que quem fica tanto tempo, que não fica tanto tempo. Então, assim, a vida da gente, ela é uma surpresa. Cada segundo, cada minuto, cada hora é sempre uma surpresa. Você nunca sabe o que vai acontecer. Sempre é uma surpresa. Assim, às vezes você tá bem, você tá ótimo, você tá maravilhosa, tá cheia de vida, você tá sorrindo, que está de vitórias, e de repente as coisas mudam assim, sabe? Muda, muda, gente. Muda. Então, por isso que nós nunca podemos ficar ostentando, nós nunca podemos ficar magoando, humilhando, criticando, julgando, condenando as pessoas. Nós devemos ser humildes, humildes para perceber que nós somos seres humanos, nós somos mortais, que as coisas acontecem na nossa vida assim, ó. Assim, gente, assim, eu estava muito boa. Vocês estavam vendo eu aqui, sempre conversando com vocês, antes de começar a leitura da Bíblia. E assim, de repente, acontece uma coisa e você fica totalmente desregulada. Mas graças a Deus, hoje eu tô mais, hoje assim, na parte da tarde, quando eu recebi esse segundo, né, esse exame, eu fiquei muito feliz, assim, eu cheguei a chorar de felicidade, que deu negativo. Agora é tomar os remedinhos, né? E seguir a vida, né? Até quando Deus quiser, porque a gente não pode ter apego a este mundo, a essa terra. A gente não pode amar essa terra, gostar dessa terra, sabe? Porque a gente tem que procurar para a eternidade. A eternidade é a eternidade, gente. Nós nunca mais vamos voltar, entendeu? Assim, nós vamos voltar, mas nós nunca vamos ser isso aqui, ó. Isso aqui, físico, entendeu? Então nós temos que cuidar. O principal é o espiritual. Tudo é pro espiritual. Praticamente tudo é pro espiritual. Porque esse corpo físico aqui, gente, ele vai se acabando, ele apodrece. Você viu o que aconteceu com aquela família de 3 pessoas? Pai, mãe e filha. O que aconteceu? Foram, né? Para o restaurante, a churrascaria, saíram de carro para eles ir comemorar o aniversário de 32 anos da esposa, da mãe, menina de 15 anos. De repente o pai estava fazendo coisa errada para obter dinheiro, porque ele já tinha passagem pela polícia pela mesma coisa. E aí o que aconteceu? Infelizmente, não se sabe com certeza que estava mexendo de novo com a mesma coisa, vendendo a mesma coisa. Mas, infelizmente, sumiram, né? Foram comemorar aniversário da esposa, da mãe da menina. Estavam os 3 dentro do carro, pai, mãe e filha de 15 anos. E, de repente, carro sumiu, todo mundo sumiu, ninguém atendia mais o telefone, a família ficou desesperada. Quando foi ver, alguém achou um carro no meio do canavial, não sei quantos dias depois, não me lembro. E aí estavam todos adormecidos com seus antepassados e vão ter que esperar a vinda de Jesus, né, para a ressurreição. Então, nosso foco é a ressurreição, nosso foco é a alma, o nosso foco é a nossa alma, não é o nosso corpo físico. Esse corpo físico aqui, gente, fica velho, você pode colocar botox, nossa, meu Deus, eu vi uma pessoa com botox, gente, fez harmonização facial, sinceramente, eu não reconheci a pessoa, ficou tão feia, mas tão velha, tão feia, que eu não reconheci. Olha eu pecando aqui, falando mal dos outros, né?
falando que ficou feia, né? Ô Senhor, perdão, perdão. É para você falar que às vezes a gente dá tanto valor a corpo físico, quer mostrar o corpo físico na internet, quer ostentar o carro, quer ostentar a casa, mas daqui 100 anos você vai estar aqui? O seu carro vai estar aqui daqui 100 anos? Daqui 100 anos essa casa que você acha que é uma mansão vai estar aqui? Será que vai estar do mesmo jeito? Olha a Hebe. O que aconteceu com a Hebe? A Hebe foi dormir com os antepassados dela. Vai ter que esperar Jesus voltar. E aí, as coisas da Hebe foram se acabando. Gente, mansões, joias, roupas caríssimas. Né? 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 Eu acho que a única coisa que aconteceu de bom na vida dela era ter 3 ou 4 amigas leais a ela, que elas iam no restaurante muito bom, um restaurante caro, dividiam a conta, contava piada, contava coisas da vida delas, sorriam. Acho que isso fez com que a Hebe tivesse um filho humilde, o filho dela até mora numa casa humilde. Então, assim, às vezes nós temos que tomar cuidado, sabe, com o nosso ego, né? Eu não tenho ego nenhum, gente. Nossa, ultimamente. Aí que ele anda. Eu assim, tem muitos anos já que eu não tenho esse negócio de ego comigo, não, sabe? Eu oro. Não sei, tem muito tempo. Mas nós estamos aqui lendo mais de Deus, sabendo mais de Deus, procurando reforçar nossa alma, reforçar nosso espírito. Se você está triste, se alguém falou uma palavra ofensiva para você, se você está deprimido, levante a cabeça, vai tomar um banho, lava o cabelo. Estou aqui, eu estou conversando com você, estou dando força para você. Saiba que o seu melhor amigo, que sua família, que seus parentes é Deus. Ele é Deus, ele nunca vai deixar de ser Deus. Ele fazendo ou não fazendo, ele vai continuar sendo Deus. Ele é Deus para todas as coisas acontecer. Levanta a sua cabeça, é você com Deus. A sua luta é você com Deus. Levante a cabeça, para de pensar em coisa, né, ruim. Pense que vamos esperar a ordem do ciclo, né, chegar. A ordem do ciclo chegar, que é a ordem que Deus vai falar assim, é agora, né? Você viu o que aconteceu com o rapaz aí, o cantor, João Carreiro, uma coisa assim, que ele foi fazer lá uma cirurgia no coração dele, tinha sopro no coração, e ele estava tão feliz antes da cirurgia, achando que ia dar tudo certo, infelizmente deu errado, foi colocar uma válvula no coração. Então, gente, vamos viver com o que nós temos, vamos cuidar da alma, do espírito, vamos cuidar da nossa devoção a Deus, que é isso que interessa, porque deixa as pessoas ostentar, quem quer ostentar, quem gosta de ostentar, mas Deus fala que a gente não pode ter apego na terra, em nada, em ninguém, e não ter apego nem à vida, gente. Então, nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 9. Nós lemos o capítulo 8 ontem? Não, né? Capítulo 7? Peraí, deixa eu ver. Então fortificou Tadumor no deserto e todas as cidades, armazéns. Cidades armazéns. Capítulo 8. Ao fim dos 20 anos que ao fim dos 20 anos que o rei Salomão levou para construir a casa de Jeová e a sua própria casa, então pois é, se o rei Salomão tinha muito ouro, muita prata, que ele não trabalhou para isso, foi guerra, tá, gente? Despojos da guerra. E ele levou 20 anos para construir alguma coisa, uma casa para Deus, com o nome de Deus. Ele levou 20 anos para construir a própria casa. Luciana, é porque é muito grande, mas mesmo assim, ele tinha muito ouro, muita prata, muito cobre, muitas coisas ali. Tinha os servos dele, que trabalhava de grátis, eu acho. Não, trabalhava, não pagava. Então, vamos, né? Então, fortificou Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns. Tinha cidades que armazenavam os carros de guerra, armazenava todas as coisas que eram necessárias armazenar. Salomão também construiu Bet-Aron alta e Bet-Aron baixa, cidades fortificadas com muralhas, com portões e trancas, bem como Balaate, todas as cidades armazéns de Salomão, todas as cidades dos carros de guerra, cidades para os cavaleiros, uma cidade só para os cavaleiros, e tudo que o rei Salomão desejou construir em Jerusalém, no Líbano, Jerusalém, no Líbano,
Ah, tá, então tá. E tudo que o rei Salomão desejou construir em Jerusalém, no Líbano e em todas as terras sob o seu domínio. O Jerusalém não ficava no Líbano, não, gente. Era Jerusalém e também no Líbano. E em todas as terras sob o seu domínio. Então, o Líbano ficava sob o domínio do rei Salomão também. Quanto a todos os que haviam restado dos hititas, amorreus, perizeus, heveus, jebuseus, que não eram parte de Israel, isto é, os descendentes desses povos que restaram no país e que os israelitas não tinham exterminado, foram recrutados por rei Salomão para trabalhos forçados e assim continuam até hoje que eu estou conversando com você não, até essa época que foi escrita a Bíblia. Mas o rei Salomão não fez nenhum dos israelitas servir como escravo na sua obra, pois os israelitas eram seus guerreiros, chefe dos seus oficiais e chefe dos seus condutores de carros de guerra e dos cavaleiros. Havia 250 chefes de encarregados da obra do rei Salomão, eles eram os capatazes dos trabalhadores. E o rei Salomão levou a filha de Faraó da cidade do rei Davi, seu pai, ungido de Deus, para a casa que havia construído para ela, pois disse: embora ela seja minha esposa, não deve morar na casa de Davi, ungido de Deus, rei de Israel, pois os lugares onde a arca de Jeová esteve são sagrados. O rei Salomão ofereceu a Jeová sacrifícios queimados no altar de Jeová, que ele tinha construído em frente ao pórtico. Ele seguia a rotina diária e fazia ofertas de acordo com o mandamento de Moisés para os sábados e para as luas novas e as 3 festividades anuais: a festividade dos pães sem fermento, a festividade das semanas e a festividade das barracas. Além disso, de acordo com as instruções do rei Davi, o seu pai ungido de Deus, o rei Salomão designou as turmas de sacerdote para os seus serviços, também designou os levitas, que são de sangue de Levi, para os seus postos, para que dessem louvor e servissem diante dos sacerdotes de acordo com a rotina diária, e designou os porteiros nas suas turmas para os diversos portões, pois essas eram as ordens do rei Davi, ungido de Deus. O homem do verdadeiro Deus era o rei Davi. E eles não se desviaram do mandamento do rei aos sacerdotes e aos levitas, que são do sangue de Levi, em nenhum assunto, nem no que se refere aos depósitos. De modo que toda a obra do rei Salomão foi bem organizada, desde o dia em que ele se lançou o alicerce da casa de Deus, né? Até quando a casa de Deus foi terminada, 20 anos depois. Assim a casa de Jeová foi concluída. Foi então que o rei Salomão foi a um lugar chamado Ezion-Geber e um lugar chamado Elote, à beira do mar, na terra de Edom, por meio dos seus servos Irão, e lhe enviou navios e marinheiros experientes. E eles foram com seus servos de rei Salomão a um lugar chamado Ofir, e trouxeram de lá de Ofir 450 toneladas de ouro de Ofir, e os levaram ao rei Salomão. Capítulo 9, versículo 1. A rainha de Sabá, olha, agora entrou a rainha de Sabá. A rainha de Sabá ouviu falar da fama do rei Salomão. Por isso, a rainha de Sabá foi a Jerusalém para pôr o rei Salomão à prova com perguntas difíceis. A rainha de Sabá foi acompanhada de uma comitiva de várias pessoas. Uma comitiva impressionante. Tinha camelos essa comitiva, versículo 1 ainda, carregando óleo de bálsamo e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. A rainha de Sabá se apresentou ao rei Salomão. A rainha de Sabá se apresentou ao rei Salomão e falou com ele a respeito de tudo o que tinha no coração dela. Versículo 2. O rei Salomão não respondeu a todas as perguntas da rainha de Sabá. Não havia nada que fosse difícil demais para o rei Salomão explicar à rainha de Sabá. Versículo 3. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria do rei Salomão, a casa que ele tinha também viu a casa que ele tinha construído, demorou 20 anos para construir.
a casa do verdadeiro Deus e a casa dele. Versículo 4, o alimento da sua mesa, ela começou a olhar a ordem em que se sentavam os oficiais do rei Salomão. A rainha de Sabá ficou olhando o serviço dos que serviam à mesa do rei Salomão, olhava para a roupa daquelas pessoas. A rainha de Sabá olhava os copeiros do rei Salomão. A rainha de Sabá olhava a roupa dos copeiros. A rainha de Sabá olhava os sacrifícios queimados que o rei Salomão oferecia na casa de Deus. E a rainha de Sabá ficou sem fala, né? Ela ficou assim, impressionada. Versículo 5, então, a rainha de Sabá disse ao rei Salomão: olha, rei Salomão, tudo que eu ouvi na minha terra sobre as suas realizações e sobre a sua sabedoria, realmente era verdade. Versículo 6. Mas só acreditei no que eu ouvi das pessoas depois de vir até aqui e ver com os meus próprios olhos. E na verdade, não me contaram nem a metade da sua grande sabedoria, rei Salomão. O Senhor, rei Salomão, superou em muito o que eu ouvi falar a respeito do Senhor. Versículo 7. Felizes são os seus homens e felizes são os seus servos que estão sempre diante do Senhor, rei Salomão, escutando a sua sabedoria. Versículo 8. Que Jeová, Deus, seu Deus, seja louvado, aquele que se agradou do Senhor, rei Salomão, pondo rei Salomão no seu trono como rei, em nome de Deus, Jeová, o seu Deus, visto que o seu Deus ama Israel, que é o povo de Israel, e quer que esse povo de Israel permaneça para sempre. Ele designou o Senhor, rei Salomão, como rei sobre o povo de Israel, para governar com justiça e com retidão. Versículo 9. Então a rainha de Sabá deu ao rei Salomão 120 talentos de ouro e uma grande quantidade de óleo de bálsamo e pedras preciosas. Nunca mais se trouxe óleo de bálsamo como o que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Versículo 10. Além disso, os servos de Irão e os servos de rei Salomão, que trouxeram ouro de Ofir, também trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Versículo 11. Com a madeira de sândalo, o rei Salomão fez escadas para a casa de Deus e para a casa do rei, dele mesmo, bem como harpas, instrumentos de cordas para os cantores. Nunca se tinha visto madeira igual àquela na terra de Judá. Versículo 12. O rei Salomão também deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejava e pediu. Deu mais do que ela, a rainha de Sabá, havia trazido para o rei Salomão. Então a rainha de Sabá partiu e voltou para sua terra com os seus servos. Versículo 13. O peso do ouro que o rei Salomão recebia por ano era de 666 talentos, 3 meias aí. Versículo 14. Além do que era trazido pelos mercadores, pelos comerciantes, por todos os reis dos árabes e pelos governadores do país, que traziam ouro e prata para o rei Salomão. Versículo 15. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de liga de ouro. Cada um dos escudos tinha 600 ciclos de liga de ouro. Versículo 16. E 300 escudos pequenos de liga de ouro. Cada escudo pequeno tinha 3 minas de ouro. Então o rei Salomão os colocou na casa da floresta do Líbano. Versículo 17. O rei também, Salomão, fez um grande trono de marfim. E o rei vestiu esse trono de marfim de ouro puro. Versículo 18. Havia 6 degraus até o trono. E um apoio de ouro para os pés, fixado ao trono. O assento do trono tinha 2 braços. Tinha 2 braços. Deixa eu ver aqui, gente. E o lado de cada braço havia uma estátua de leão. Aí fala que estátua é pecado, né? Estátua não é pecado não, porque Deus mandou fazer estátua, o rei Salomão também tinha estátua, e o rei Salomão era o amor de Deus. Versículo 19. E nos 6 degraus havia 12 leões,
claro que não eram leões de verdade, era estátua de leões. Um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro reino tinha um trono igual àquele. Versículo 20. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não havia nada de prata. Nos dias do rei Salomão não se dava nenhum valor à prata. Versículo 21. Pois os navios do rei Salomão iam a Tarsis. Tarsis é um país com servos de Irão, e uma vez a cada 3 anos os navios de Tarsis vinham carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Versículo 22. Assim, o rei Salomão era mais rico e o mais sábio do que todos os outros reis da terra. Versículo 23. E os reis de toda a terra que seriam os reis de toda a terra que seria uma audiência que queriam uma audiência com o rei Salomão para ouvir a sua sabedoria que o verdadeiro Deus lhe tinha colocado no coração. Versículo 24. Gente, a sabedoria que Deus colocou no rei Salomão porque ele pediu. Ele deu coisas a mais ao rei Salomão. Porque o rei Salomão, ele não pediu para matar os inimigos dele, não pediu ouro, prata, nada disso. Ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus, que era o povo de Israel. Aí Deus ficou tão feliz que ele só pediu isso, não pediu para exterminar os inimigos dele, nem nada disso, que o rei Salomão, que Deus deu para ele também ouro, prata, tipo assim, deu assim como, fez com que ele achasse, com que algumas pessoas dessem a ele, tocou no coração das pessoas, com que ele achasse. Versículo 2. Assim o rei Salomão era mais rico e mais sábio do que todos os outros reis da terra. Versículo 23. E os reis de toda a terra queriam uma audiência com o rei Salomão para ouvir a sabedoria do rei Salomão, que o verdadeiro Deus lhe tinha colocado no coração. Versículo 24. Todos lhe traziam presentes ao rei Salomão, objetos de prata, objetos de ouro, roupas, armas, óleo de bálsamo, cavalos e mulas. Isso acontecia ano após ano. Versículo 25. O rei Salomão tinha 4.000 baias para os seus cavalos. Nossa, 4.000 baias para os seus cavalos. E carros de guerra. E tinham também carros de guerra. E 12.000 cavalos. 12.000 cavalos. E os mantinha na cidade dos carros de guerra. E em Jerusalém, perto do rei. Versículo 26. O rei Salomão governava todos os reis, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até o limite do território do Egito. Versículo 27. O rei Salomão tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e tornou a madeira de cedro tão comum como sicômoros de Cefalá. Versículo 28. E traziam para o rei Salomão cavalos do Egito e de todas as outras terras. Capítulo 29, versículo 29. Quanto aos outros acontecimentos da história do rei Salomão, do começo ao fim, não estão registrados nos escritos de Natã, o profeta, na profecia de Aias, o silonita, e nas visões do Ido, o vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate? Versículo 30. O rei Salomão reinou em Jerusalém sobre todo o povo de Israel por 40 anos. Versículo 31. Então o rei Salomão descansou com seus antepassados e enterraram o rei Salomão na cidade de Davi, seu pai, segundo o ungido de Deus, ser humano. E Roboão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Vocês viram que repete algumas coisas, gente? Presta atenção na Bíblia. Repete, nós já lemos essa parte aqui. Nós estamos em 2 Crônicas. Eu acho que nós lemos em 1 Crônicas essa parte aqui. Tem momentos que vai repetir muito. Aí você vai pensar assim, será que eu já li isso aqui? Realmente você já leu, mas foi em outro livro, não nesse livro, mas é a mesma coisa. Ou às vezes é contada de uma forma mais rápida. Deus abençoe vocês, durma com Deus e até amanhã, se Deus quiser.